teve diversas declarações do Arthur Lira, presidente reeleito da Câmara dos Deputados, sobre matéria econômica, né? Então vamos começar com uma delas, sobre a nova âncora fiscal. Lira alerta o governo Lula e diz que textos radicais não vão passar, não terão sucesso, né? Vamos ver uma outra, né? Outro recado que o Lira deu ao Lula. Lira dá recado sobre a autonomia do Banco Central. A gente também publicou nota sobre isso. Olha aí. E, finalmente, o Lira dizendo, aí mais, em sentido um pouco mais positivo, que vai trabalhar com afinco, né, para que a reforma tributária aconteça neste ano. A gente também tem essa nota, né? Então, eu acho importante, olha lá, Lira afirma que fará esforço pela aprovação da reforma tributária em 2023. Não sei você, Wilson, mas isso está me lembrando muito a dinâmica que existia entre o Rodrigo Maia e o Jair Bolsonaro nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Rodrigo Maia acabou sendo um dos motores ali do encaminhamento de pautas econômicas na Câmara e, ao mesmo tempo, dava recados o tempo todo ao Bolsonaro, dizendo que as pautas do coração do bolsonarismo tal não passariam na Câmara. Me parece que o Lula encontrou no Lira o seu Maia, se vocês me entendem. Você acha que é isso mesmo? Grebe, eu acho que assim, não só eu concordo com você, como eu te dou um bastidor exclusivo, que inclusive foi um dos motivos pelos quais eu me atrasei hoje. Acho que é sempre bom, né? O negócio é o seguinte, ao mesmo tempo é engraçado, tô falando contigo, tô aqui conversando aqui com o pessoal da edição pra gente dar uma história nesse sentido. Olha só, eu estava conversando hoje com o Agnaldo Ribeiro, que é o relator do grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária. Ele estava me falando basicamente o seguinte, né? Eu também falei com alguns outros líderes, como do PSD, do PT, enfim. E eles me falaram basicamente o seguinte: existe um clima, de fato, para aprovação dessa reforma tributária. A questão é basicamente o texto que vai sair, tá? Já existe basicamente um consenso no que se refere à modalidade dessa reforma. Então, muito provavelmente você vai ter alguns impostos que eles vão virar um grande imposto, um grande imposto de valor agregado, e a intenção ali é você focar na tributação de consumo, tá, de produto agregado. É um tema super complexo, super chato, porque vai mexer diretamente com o cofre dos estados e municípios. A discussão da reforma tributária, Grebe, não é necessariamente o texto que vai sair do grupo de trabalho, o texto que é comandado pelo deputado Reginaldo Lopes e que tem como relator o Agnaldo Ribeiro. O problema é como é que a Câmara e Senado vão criar mecanismos para fazer a compensação de estados e municípios no curto prazo. Porque no médio e longo prazo, o projeto original da reforma tributária já estabelecia, né, que a arrecadação de estados e municípios ela seria recomposta em 5 anos. O problema é como é que você vai fazer nesse ínterim, né, nessa janela. O que, imaginemos, uma reforma tributária de 2000, mesmo ela sendo aprovada em 23, né, se for uma emenda constitucional, imagina-se, né, você promulga em 23, aí você tem 24, 25, 26, 27, 28, até você ter ali um equilíbrio das contas de Estado e município. Então, assim, esse é o ponto, né, Grebe? Deixa eu só fazer uma observação curtíssima. Por favor, Você destrói o mandato de um monte de todos os governadores que se elegeram agora, né? Exatamente, exatamente. É uma questão muito delicada. E esse é o problema dessa reforma tributária. Todo mundo sabe da urgência, todo mundo sabe que ela é necessária, todo mundo sabe que você precisa ter uma recomposição de cofres, todo mundo sabe que você precisa... Assim, existem vários consensos. E é engraçado que eu conversei até com deputados da bancada bolsonarista, eles falam, não, eu apoio esse texto da PEC 45, que o texto original é do deputado Baleia Rossi, presidente do MDB. O problema é como é que você vai fazer essa compensação.
E utilizando uma metáfora de um parlamentar que entende de tributação, ele me falou o seguinte: Wilson, talvez dessa vez vá, por quê? Porque nos últimos anos se criaram condições, melhor dizendo, para você ter essa reforma, como aconteceu na reforma da Previdência. Lembrem que a reforma da Previdência saiu em 19, mas ela começou a ser construída quando? Em 17, né, 2017, pelo governo Temer. Então foi ali, né? Maturando, até que foi lá o governo Bolsonaro, como você bem disse, Grebe, o Rodrigo Maia botou a reforma debaixo do braço, teve o apoio do Rogério Marinho, que na época era secretário de Previdência, junto com o Bruno Bianco, que foi a AGU, que também trabalhou intensamente nas articulações com a base. Você tinha uma base mais consistente, e o Bolsonaro até atrapalhou, inclusive, a tramitação da reforma da Previdência, mas o Rodrigo Maia, de forma independente, e até conseguido suplantar as asneiras que o Bolsonaro falou naquele período, conseguiu aprovar um texto mais ou menos razoável. A questão agora é que o Lira também colocou esse texto da reforma tributária debaixo do braço. Ele também colocou isso como meta de mandato, tá? Ele estabeleceu isso como prioridade. Os líderes já estão sabendo disso, que esse é assunto primordial na casa, tá? Existe um bom entendimento do Palácio, e até por isso, Grebe, que o Planalto resolveu não interferir nessa história. Porque se tiver um dedinho do Lula, tiver um dedinho do Haddad nesse texto de reforma tributária, como disse o Graeb, como disse o Lira no evento hoje do BTG, né? Essa reforma ela pode ir muito para a esquerda. Em um texto muito à esquerda, ele vai ter extrema dificuldade. E aí você me pergunta, o que seria o texto à esquerda? Exato. Seria um texto basicamente focado em dois aspectos, que seriam a tributação de lucros e dividendos e a taxação das grandes fortunas. Esses dois aspectos, esses são aspectos que, olha, eu não sei se passa, tá? Existe uma resistência no Congresso a esses dois temas. Só que se dependesse do governo Lula, do PSOL, do PDT, essa reforma tributária, ela se resumiria a esses dois aspectos, entende? Então, esse foi o recado que o Lira deu. Olha, vamos aprovar um texto equânime, vamos aprovar um texto que seja coerente, que seja um texto meio termo, que não seja um texto muito esquerda, mas também não seja um texto muito à direita. Vamos fazer um texto equilibrado, que um texto equilibrado passa. Agora, se tiver qualquer sinalização do Lula de querer forçar em um texto de reforma tributária, aí a reforma tributária vai para o vinagre. Eu queria só... queria só falar aí para o nosso espectador, convidar ele para ler uma das capas da revista Cruzoé, que está agora no ar, escrita pelo Wilson Lima, com Rodrigo Oliveira. Fala um pouco da resistência que o Congresso está fazendo a várias mudanças aí que o governo quer, toca nesse ponto da taxação das grandes fortunas também, das tarifas sobre os dividendos, né? Criar, né, um imposto sobre os dividendos. É um texto bem legal. E essa taxação das grandes fortunas é uma coisa que realmente não teria por que o governo insistir nisso, e é bom que o Lira jogue isso no lixo, porque é uma coisa que, em lugar algum do mundo, quando foi tentado, resolveu alguma coisa, né? É uma taxação que geralmente só acontece uma vez, então ela não melhora as contas do governo no longo prazo, e ainda tem um efeito negativo, porque muitas vezes desses caras que têm muito dinheiro podem ou deixar o país, ou ficar desestimulado e colocar esse dinheiro em outros países, ou deixar de investir. Então, realmente é uma coisa que pode muito bem ser abandonada, porque, de fato, se for levada adiante, não vai ajudar em nada. A taxação dos dividendos teria um impacto significativo fiscal, né? Agora, não é só um problema do Congresso. Há lobbies articuladíssimos, trabalhando já há mais de 3 anos no Congresso, para segurar
essa ideia que foi, inclusive, do Paulo Guedes lá atrás. Paulo Guedes defendeu a ideia de que se fizesse essa taxação, né? E não conseguiu aprovar isso, porque foi um verdadeiro bombardeio das empresas e dos empresários, principalmente, porque aí acaba atingindo o bolso do empresário, né, do acionista, e acharam melhor não mexer nisso, porque daí tinha teses de todo tipo, que isso ia acabar atrapalhando todos os planos que os empresários tinham para fazer investimentos nas suas empresas, que eles achariam melhor pôr o dinheiro no bolso ao invés de investir no seu negócio, um monte de coisa. Então é um assunto muito difícil mesmo. Passar o imposto unificado, que vai unificar cinco tributos que incidem sobre o consumo, já é um ganho extraordinário que aumenta muito a eficiência da economia brasileira e ia tirar, se não todo, pelo menos uma parte significativa do que a gente se acostuma a chamar de custo Brasil, né? Então é sábia essa ideia de realmente fazer uma reforma um pouco mais modesta e deixar a próxima para depois, né? Ô, Grebe, só para complementar o teu raciocínio, Grebe, só para fechar, porque, enfim, já estamos aqui alongando muito, no Congresso existe uma máxima, né, no Congresso, né, e isso não é só da reforma tributária, isso é de qualquer texto, tá, qualquer projeto de lei, qualquer manifestação, tá, requerimento, projeto de decreto legislativo, proposta de emenda constitucional, enfim, qualquer texto, quer seja o mais simples, como um requerimento, projeto de decreto legislativo ou uma emenda constitucional, que requer quórum qualificado. Então, existe uma máxima no Congresso, que qualquer texto, né, existe o ruim, o ótimo e o possível. Então, o que eu já escutei sobre a reforma tributária é que não vai ser aprovada uma reforma ruim, não vai ser aprovada uma reforma boa ou ótima, vai ser aprovada uma reforma possível. E é a partir desse possível que as negociações políticas, é a partir dessa premissa que, enfim, que estão sendo tocadas, que estão sendo articuladas todas as nuances, né, dessa proposta cujo grupo de trabalho começa a funcionar no próximo dia 27 de fevereiro, depois do Carnaval.